Hoje eu tô aqui para contar para vocês todas as fofocas da minha vida acadêmica e profissional. Gabi, por que você não seguiu exatamente o caminho ali da dermatologia, da medicina tradicional? Eis que eu resolvi trazer esse vídeo aqui para vocês, porque esses dias meu pai me perguntou: minha filha, você desistiu da medicina mesmo, né? E eu falei assim: ué, como assim? Mas eu sinto que o que eu faço hoje é medicina. Inclusive, eu tenho o potencial hoje de ajudar muito mais gente do que se eu tivesse ali sentada no consultório. E nada contra, tá? Quem fica ali no consultório. Muito pelo contrário. É algo a se admirar muito. Mas esse vídeo aqui é justamente sobre escolhas e sobre escolher também não pertencer. E não foram escolhas fáceis. Mas, se você está chegando agora, eu quero que você seja muito bem-vinda a esse canal aqui da Escola da Pele. Eu sou a doutora Gabi, eu sou médica, sou fundadora aqui da Escola da Pele, que hoje é a maior escola de cuidados com a pele da América Latina, e aqui a gente forma as maiores especialistas do Brasil. Aqui também tem vídeo toda semana, então se você ainda não se inscreveu, você tá papando mosca, hein? Se inscreve aqui agora e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Ó, senta que lá vem história, porque eu tenho que voltar alguns passos. Primeiro, para contar para vocês por que eu tinha escolhido a dermatologia, por que eu escolhi essa área do conhecimento inicialmente, e até mesmo por que eu escolhi a medicina em si. E eu quero deixar claro, sempre foi difícil para mim escolher. Eu sempre fui aquela que gostava de todas as matérias. Eu sou nerd desde criancinha. Então, eu gostava de quase todas as áreas do conhecimento. Eu adorava biologia, eu adorava física, eu gostava de matemática, de literatura. Português eu não gostava tanto assim não, porque eu achava que tinha muita regra. Mas o que eu quero dizer é, até a escolha da medicina tem aquelas pessoas que têm um sonho de ser médico. Não era exatamente sobre isso, tanto que eu fiz vestibular para algumas coisas e acabei passando para medicina. Acabei passando, né, aquela pessoa. Era uma grande opção, mas eu sempre fui meio rebelde. Então minha mãe é médica e eu não queria fazer medicina só porque ela tinha feito, sabe? Mas no fim eu entrei, falei que eu ia fazer a primeira semana ali e me apaixonei. Sim, gente, eu passei em medicina na Federal, fiz a Universidade Federal Fluminense, UF em Niterói. Eu passei de primeira no vestibular, então sim, eu tive alguns privilégios que logo eu falo para vocês sobre esses privilégios. Mas a primeira vez que eu me deparei com a dermatologia foi no 6º período. E eu me lembro exatamente da minha primeira aula de dermatologia. E eu confesso que apesar de também na faculdade eu gostar de muitas matérias, a dermato foi algo que eu gostei muito de primeira. Primeiro porque eu sou pessoa muito visual, então eu gosto de bater o olho e saber que é isso, que é aquilo. Então eu adorava, eu tinha uma certa facilidade de guardar, sabe, aqueles nomes difíceis. Eu adorava que tinha muitos diagnósticos, que tinham muitas possibilidades. Então eu confesso que foi aquela coisa que eu me encontrei. Porém, teve algo que me afastou completamente também da dermatologia, que era o estereótipo do dermatologista. E claro, pode ser que você aqui tenha esse estereótipo, né? Que é aquela pessoa toda certinha, que tem que estar impecável da cabeça aos pés. Talvez hoje em dia eu até tenha esse estereótipo, mas não foi proposital. Bom, só para resumir um pouco, no final da faculdade de medicina, eu já não tinha certeza que eu iria fazer dermatologia. Muito pelo contrário, não era a minha primeira opção. E eu vou contar aqui quais eram as minhas primeiras opções. Eu gostava muito de cirurgia. E por que eu acabei não fazendo cirurgia, apesar de ter feito vários estágios na área da cirurgia? Porque eu não estava disposta a pagar o preço do erro na área da cirurgia. Eu percebi que as pessoas ali na área de cirurgia eram muito ambiciosas, e é ótimo ser muito ambicioso, mas eram muito ambiciosas para fazer qualquer coisa à custa do conhecimento ali de aprender a fazer aquela cirurgia. E isso não era para mim. E eu tô dividindo isso daqui com vocês até mais porque possa ser o seu momento aí de decisão
de alguma questão na sua vida acadêmica e de repente isso daqui pode te ajudar. Depois, eu acabei fazendo até a residência de anestesiologia, que é inclusive uma das mais difíceis de se passar. Eu gostava muito da anestesiologia, eu gostava dos procedimentos, só que eu fiquei extremamente entediada. Em 6 meses de residência, eu já tinha feito tudo que era possibilidade de anestesia. Além disso, eu sentia que ali na anestésio eu não conseguia me destacar, porque dá para fazer alguém dormir melhor, ser anestesiado, melhor ser sedado. Eu fui muito bem sedado. Então, sedação é sedação. Sim, é claro que tem critérios ali dos melhores anestesistas, mas eu senti que não era algo uau, né? E eu sempre fui dessas, que eu queria me destacar, de fato, eu sabia que eu poderia ser melhor e fazer alguma diferença, eu sentia que eu não podia fazer tanta diferença com esse meu potencial na anestésio, e além disso eu não queria ficar refém ali dos cirurgiões, não era o estilo de vida que eu queria para mim também. Psiquiatria, gente, eu amo a psiquiatria. Até hoje, morro de paixões pela psiquiatria, só que também não é para mim porque eu não tenho estômago. Eu amo estudar, eu amo entender a mente humana, mas a questão de conviver, de fato, não ia rolar para mim. Mas, Gabi, como assim? Você passou para anestésio? Você passou para residência em dermato? Você passou de primeira para medicina? O que tem de diferente aí em termos de privilégio? Talvez você esteja olhando para mim até se comparando, né? Só que o intuito desse vídeo aqui não é comparação. Sim, eu tenho privilégios, minha família teve sim condições de me dar uma boa educação, mas eu também sou extremamente determinada. Com 13 anos, eu saí de casa porque eu queria ir para a melhor escola do Rio de Janeiro estudar. E fui eu lá, saí da cidade do interior e fui para o Rio de Janeiro estudar, porque eu ganhei uma bolsa na escola no Santo Agostinho do Rio, que enfim, acredito que é uma excelente escola até hoje. E mais recentemente eu descobri, né, que eu tenho diagnóstico de TDAH, que é déficit de atenção, mas eu também tenho altas habilidades. Então é uma inteligência, né, que parece ser para algumas coisas uma inteligência diferente, digamos assim. Inclusive, se vocês quiserem, num segundo momento eu posso fazer um outro vídeo falando um pouco mais sobre isso. Comenta aqui se vocês quiserem. Então, eu quero deixar claro que eu sabia que eu tinha capacidade de escolher e de conseguir fazer aquilo que eu queria. Então, eu não deixei de seguir esse caminho tradicional por falta de capacidade ou por não conseguir. Eu sabia que eu conseguiria, mas qual que era o melhor caminho? O que eu queria de verdade? Porque com a minha determinação eu sabia que eu não ia desistir, que eu ia conseguir, porque eu ia fazer até conseguir. Isso sempre esteve na minha mentalidade desde criancinha. Eu ia atrás, eu corria atrás e consegui. Eu tenho o privilégio também de ser muito, muito determinada e esforçada. Bom, só para resumir, eu entrei ali na residência de anestésio, fiz 1 ano, acabei saindo. Saí, inclusive, num dos piores momentos da minha vida, que eu tava ali deprimida. Eu não sabia mais o que eu queria fazer da vida, como se eu tivesse completamente sem rumo. Nessa época, eu até viajei para Tailândia para tentar me encontrar. Já tava ganhando um dinheirinho ali na medicina, então viajei e foi aí que eu dei aula de inglês para monges lá na Tailândia. E, gente, o que era para eu ter ficado ali 2, 3 dias naquela cidade, eu me apaixonei ali por aquele lugar e eu entendi que era isso que eu queria fazer, ensinar. Voltei pro Brasil, a primeira coisa que eu fiz foi me inscrever no mestrado. Eu sabia que eu queria fazer mestrado, eu queria ser professora. Eu me reconectei com isso que eu sempre quis fazer, inclusive, desde pequenininha eu queria ser professora. Então eu fiz o meu mestrado, fiz até na área de epidemiologia e bioestatística, um negócio bem nerd, mas eu acabei me decepcionando também com o mestrado. Por quê? Porque eu vi que o mestrado era uma briga de egos, uma briga de quem publicava mais artigo. O mestrado, né, ele é pautado em 3 grandes pilares: a pesquisa, o ensino e a extensão. E eu vi que só existia no meio acadêmico, praticamente o que importava era a pesquisa. O ensino e a extensão ficavam meio de lado. E para mim, o mais legal era justamente o ensino e a extensão, que é justamente
como esse conhecimento ia para a sociedade. E por fim, depois do mestrado, eu voltei para dermato. Mas aí eu já sabia de duas coisas, eu já tinha feito anestese. Anestese, gente, as pessoas são focadas em ganhar dinheiro, então eu aprendi a focar em ganhar dinheiro na anestese, então eu sabia que eu queria ganhar dinheiro e eu sabia também que eu queria ensinar, então eu entrei já focada nisso. E eu sabia também que o que eu queria ali na dermato não era ficar presa em consultório, então eu não me via, depois de fazer dermato, ficando o dia inteiro ali sentada no consultório e atendendo. Pode ser que seja o que você quer para você, mas não era o que eu queria para mim. Inclusive, eu queria trabalhar de casa. Todo mundo riu de mim quando eu falei isso, que eu queria fazer a área da estética e queria também trabalhar de casa. Além disso, nessa época também eu já via alguns profissionais até famosos que estavam com a clínica vazia. Eu falei, ué, o que está acontecendo? Eu comecei a me questionar isso, que ser o bambambam da área, de repente, não era suficiente para ter dinheiro, que sim, eu queria ter dinheiro. Ah, uma observação. Nessa época também, um pouquinho antes, nessas minhas tentativas empreendedoras, eu cheguei a ficar, inclusive, devendo. Então, assim, eu também precisava ganhar dinheiro nesse momento. Foi aí que eu falei, eu gosto tanto de ensinar, eu vou começar a ensinar no Instagram o que eu gostaria de saber, até porque eu tinha muita questão com minha própria pele desde a minha adolescência. Então, já tinha muito tempo que eu estudava o skincare. E isso foi antes da pandemia. Eu tinha iniciado ali a minha residência na dermatologia, que por sinal eu estava gostando bastante, mas aí vem o ranço de profissionais que fica um se metendo na vida do outro e não pode ver ninguém se sobressaindo. Como ousa essa menina aqui que está ainda fazendo residência querer ensinar algo, querendo aparecer? Gente, de novo, isso foi antes da pandemia. Eu vejo que depois da pandemia já melhorou um pouco esse preconceito em relação a falar no Instagram, por exemplo. Mas nessa época, a chefe de departamento da dermatologia, de onde eu fazia residência, praticamente me convidou para me retirar da residência. Ela falou que eu não pisava mais lá, basicamente. E isso me doeu muito, mas muito. Mas eu também tenho o meu orgulho e, de fato, eu não pisei mais lá. Mas esse não seria o fim do meu estudo. Depois disso, eu fiz uma pós em dermato, então também não vem aqui ao caso qual que foi a pós, né? Fiz até num formato híbrido, com ambulatórios presenciais, né? Também não tentem adivinhar qual foi a pós, que eu também não vou mencionar aqui, até porque o ensino dessa pós não me agradou muito. E, gente, a gente percebe como que tudo se conecta, né? Eu não ter gostado do tipo de ensino que eu recebi foi o que me fez ter mais vontade ainda de subir a régua do ensino. E aí eu resolvi fazer isso fora das universidades, aqui no digital. E não, eu não quis fazer a prova de título de especialista. E novamente, não acredito que seja falta de capacidade. Isso foi uma escolha completamente coerente, inclusive com o preço que eu quero pagar, e não quero pagar o preço dessa coisa de um profissional cuidando da vida do outro, sabe? Eu sei que é um preço caro, mas eu também pago o meu preço. Hoje em dia eu até falo que eu fiz a minha pós, mas eu me intitulo atualmente como médica. Aliás, eu nem sinto tanta necessidade assim de me classificar nesse âmbito profissional específico. Até porque eu sou muitas coisas além de médica. Inclusive, tem uma autora que eu admiro muito, que é a Clarice Lispector, né? E esses dias eu estava vendo uma entrevista dela e estavam perguntando para ela por que ela não fazia parte da Academia Brasileira de Letras. E ela responde o seguinte: não me agradaria que o meu menor espirro visse em mim a oportunidade de puxar o meu tapete. E muitas vezes é isso que acontece quando você vê um colega se sobressaindo. Às vezes você não está vendo o preço que ele está pagando. São escolhas e eu me orgulho muito, eu admiro muito quem eu sou hoje com as escolhas que eu tomei. E eu recomendo que mais gente siga esse caminho, porque é muito libertador. Então, dito isso tudo, eu queria te dar alguns conselhos se você está passando aí por um momento da vida de escolhas talvez profissionais. Então,
O primeiro conselho é: entenda que você nunca vai pertencer completamente. Quanto antes você entender isso e se libertar dessa necessidade de pertencimento a uma classe, melhor. A verdade é que cada um tá pensando no seu. Para de babar ovo aí de uma classe específica. Vai aprender, inclusive, com profissionais diferentes. Não tem isso de classe superior. Tem dermato excelente, que eu admiro imensamente. Tem dermato que nem olha na cara do paciente. Inclusive, uma frase que eu escutei na minha graduação e que eu levo comigo é a seguinte: ninguém é melhor profissional do que é melhor como ser humano. Ninguém é melhor médico do que é melhor como ser humano. Então você sempre vai ser primeiro um ser humano, depois você vai ter uma profissão. O segundo conselho é: faça o que você acredita, não importa. Eu acreditava que eu podia sim dividir o meu conhecimento, inclusive que foi um conhecimento muito autodidata, né, que eu aprendi muito buscando ali por mim mesma. Eu acreditava que eu podia sim dividir isso que eu estava aprendendo com outros profissionais e foi isso que eu fiz. Eu escolhi não ensinar só para um grupinho. E não, eu não estou ensinando medicina para não médicos, né? Que foi uma crítica que eu já recebi. Até porque eu estou ensinando sobre cosméticos de venda livre, um estudo independente. Se você é médico e tá de mimimi, porque não pode. Se você tá pensando isso, tira essa venda dos seus olhos. Esse classismo de achar que só você pode, só você é bom, de endeusar quem é igual a você, isso não vai te levar a lugar nenhum. Tem muito médico que não sabe o que eu ensino. Até por isso tem muitos médicos que estudam comigo. E tá tudo bem também se você não quiser saber. Tá tudo bem também se você quiser focar no tradicional. O que me entristece, no fundo, é ver profissional ruim. É cada aberração que eu vejo, gente, de diversos profissionais, independentemente da classe, de condutas inapropriadas, de condutas negligentes, imprudentes com o nosso cliente, com o nosso paciente. Eu fico, assim, indignada com isso, porque eu fico pensando assim, como é que pode? A régua tá muito baixa. E eu foco justamente em aumentar essa régua, em fazer com que tenham mais profissionais bons, porque aí, inclusive, os nossos clientes, nossos pacientes agradecem e a área como um todo agradece também, porque vai ser mais bem vista. O terceiro conselho é: saiba o que você quer. Enquanto você não souber, qualquer caminho serve sim. Então fui ali fazer anestésio, não me encontrei, mas aprendi sobre dinheiro. Fui fazer mestrado, não me encontrei, mas aprendi sobre uma porção de outras coisas. Então cada caminho vai fazendo a gente entender quem a gente quer se tornar. Então vai andando que você descobre. Estude outras áreas. Se você não souber o que exatamente você quer, qual que é a profissão, qual que é a área que você quer, pensa pelo menos na vida que você quer ter. Eu, por exemplo, não sabia, quando eu terminei a medicina, não sabia exatamente qual seria a minha especialidade, mas eu sabia que eu não queria ser refém. Eu sabia, por exemplo, que eu queria trabalhar de casa, eu sabia que queria ganhar dinheiro, eu sabia que eu queria, inclusive, ganhar dinheiro estudando pelo meu conhecimento. Depois eu entendi que eu queria trabalhar online, bicho do mato que sou. Então vai entendendo o que você quer da sua vida. E desde que riram de mim quando falaram que eu queria trabalhar online. Aí você descobre como é que você faz isso. Assim como eu hoje estou aqui, ensinando justamente porque eu criei esse método, essa forma de fazer isso dar certo. O quarto conselho é: não deixe que te parem. Principalmente se você escolhe um caminho um pouquinho diferente, se você escolhe fazer o seu melhor, fazer o seu bem feito, se você quiser começar, como eu quis lá atrás, a falar do que você está estudando, pode ser que te falem. Como é que você ousa a falar disso antes mesmo de terminar a sua formação? Pode ser que olhem feio, mas e daí? Você ganha com isso, as pessoas ganham com isso. Se você tiver responsabilidade com o que você está aprendendo, com a sua fala, tá tudo certo. Hoje, inclusive, eu sei que tem aquele julgamento, virou blogueirinha, mas eu vejo também que já é um pouco mais bem aceito. Mas mesmo assim vai ter gente que vai falar e você vai se sentir ameaçada e você vai querer parar, você vai ter medo. E eu quero te dizer que esse julgamento das pessoas é sobre elas mesmas. Elas que não aceitam conviver com a própria mediocridade e elas veem que você está
ficando melhor que elas e elas não aceitam isso, é desconfortável. Mas entenda que isso é sobre elas, não é sobre você. Você está fazendo bem? Você está buscando ajudar pessoas que precisam da sua ajuda? E sim, você pode sim cobrar por isso? Então é isso, foca em agradar o seu cliente, não o seu concorrente, nem o seu familiar. Eu acho que eu nunca quis tanto esse pertencimento porque eu acredito que eu sempre me senti diferente demais. Mas hoje eu mergulho muito de todas as escolhas que eu fiz. Nada contra, mas teve aí um último congresso, que foi em Paris, né? E assim, foi uma briga de egos, uma briga de imagem, foi um desfile, a comparação de bolsa, quem pode ostentar mais. Hoje em dia tem aquelas clínicas high ticket, né? Para tudo quanto é lado. E, de novo, nada contra. Tá tudo bem se você gosta disso, tá? A gente pode discordar e mesmo assim você pode filtrar alguma coisa de bom que eu falo aqui. Mas a verdade é que hoje eu sinto, assim, um alívio por não precisar disso, por ter escolhido não pertencer. Claro que nem tudo são flores, tiveram consequências que eu contei aqui para vocês ao longo do vídeo. Mas no final é deitar a cabeça no travesseiro e sentir paz. Porque é você com você mesma no final do dia. Você colhe os resultados de ser quem você é. Você colhe os resultados da vida que você escolheu. E essa liberdade, ela vem também com desconforto. O que eu quero dizer com isso? Sabe quando você sempre teve medo de algo, aquilo acontece e você percebe que nem foi tão ruim assim? É, por exemplo, a liberdade de ser odiada. A liberdade de você receber seu primeiro hate, o primeiro comentário aí, falando que você é isso e papipi, papapá. Você percebe que é a opinião daquela pessoa e você consegue seguir. Isso é libertador. Até mesmo eu ter me endividado foi libertador porque eu percebi que eu conseguia sobreviver apesar de. Hoje eu tenho sim essa liberdade de vida, de escolhas, liberdade financeira, geográfica, de tempo, mas eu falo para você não me invejar. Porque eu errei muito mais do que a maioria sequer tentou. E eu vou seguir errando, porque eu não vou parar. Eu sou médica, mas eu também sou muitas outras coisas. E eu vou finalizar esse vídeo com Clarice também. Posso ser tantas coisas. Liberdade é pouco. O que eu sinto ainda não tem nome. Eu me despeço com essa. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu entendo, gente, que a questão da mentalidade, né, que essa questão desses conselhos que eu busquei trazer aqui, alguns podem subestimar, né? Será que mentalidade é importante? Será que não é? Inclusive, a primeira versão que eu criei do Focus, há algum tempo atrás, tinha um módulo de mentalidade. E eu ficava pé da vida porque ninguém assistia esse módulo. E aí, na última versão, né, quando a gente regravou tudo, todas as aulas, o que eu fiz foi justamente, eu peguei esse módulo de mentalidade e ao invés de criar um módulo, eu trouxe essa mentalidade ao longo da formação inteira. E isso é o que faz grande diferença para as minhas alunas terem tanto resultado. Porque foi exatamente o passo a passo que eu passei para me transformar em quem eu sou hoje. Você também pode. Inclusive, aqui abaixo desse vídeo vão ter orientações caso você queira se tornar uma aluna também. Caso você queira saber mais dos nossos cursos e formações, a gente está de braços abertos para receber você aqui também. Me diz se você gostou desse tipo de conteúdo aqui, até porque eu fico na minha cabeça que assim, para que você vai falar de você, né? Para que você vai organizar todo esse pensamento? É para inspirar, porque eu acredito que não é sobre mim, mas de repente pode ter ajudado alguém essa história. Então, se você gostou desse tipo de vídeo, me deixa saber, comenta aqui, para eu saber se é interessante ou não trazer mais vídeos como esse aqui no canal. Não esquece de curtir, de comentar, de enviar para alguém que precisa também se inspirar. E se inscrever, porque aqui tem vídeo toda semana. Me deixa saber se você gostou desse aqui. Um beijo grande e até a próxima!